Dando continuidade ao nosso curso Licenciamento Ambiental ESG, vamos falar agora de sustentabilidade nas organizações. Este é o conteúdo do nosso módulo 2. E aí vamos falar então de sustentabilidade nas organizações, da gestão ambiental e empresarial e todos esses conteúdos relacionados ao processo de sustentabilidade. É claro que não vamos perder, né, o foco do processo de licenciamento ambiental. Nós vamos continuar falando do licenciamento ambiental que nós discutimos lá no módulo 1. E por qual motivo? Porque quando a gente fala de gestão ambiental empresarial, é claro que tudo se inicia do processo de licenciamento. E quando a gente fala de licenças ambientais e seus condicionantes das licenças ambientais, vamos então falar de gestão ambiental. Então é por isso que nós teremos uma aula específica neste módulo falando sobre os condicionantes das licenças ambientais. Os principais condicionantes relacionados à indústria e outros tipos de empreendimentos com condicionantes específicos que nós vamos discutir aqui, certo? Numa aula especial falando sobre condicionantes ambientais dessas licenças ambientais, no processo, claro, de gestão ambiental das empresas. Agora, para a gente falar de sustentabilidade, precisamos discutir os conceitos de sustentabilidade. E aí vamos compartilhar nossa tela para que a gente inicie aí a falar sobre sustentabilidade. Então vamos compartilhar aqui a nossa tela. Compartilhando a nossa tela. E pronto. Temos aqui, então, o módulo 2, Introdução à Sustentabilidade das Organizações. E vamos, então, falar aqui dos conceitos de sustentabilidade. Vamos aqui pegar aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Ó, a sustentabilidade refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida da população. Então, falar de sustentabilidade, a gente tem que falar aí de preservação e de conservação ambiental. E temos que diferir, né? A gente tem que trabalhar bem esses conceitos de conservação e preservação. Imagine, por exemplo, uma floresta intacta, onde a gente não teve nenhum tipo de atividade humana. E essa floresta, ela não terá atividade humana nessa floresta. Então, a gente tem aí uma floresta intacta, nós temos uma floresta preservada. Nós temos um processo de preservação ambiental. Inclusive, um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, o zoneamento ambiental, justamente para a gente zonear áreas como, por exemplo, unidades de conservação, que vai permitir a preservação ambiental, ou seja, áreas intactas que devem continuar intactas. Quando a gente fala de conservação ambiental, eu estou falando de executar uma atividade numa área onde partes dessa área serão preservadas. Então, dentro de um conjunto, nós temos um processo de conservação. Por exemplo, a gente tem aí uma área de proteção ambiental, uma APA, que é uma unidade de conservação. E nessa unidade de conservação, a gente tem aí áreas que podem ser implantadas indústrias, pode ser implantadas residências, pode ser implantado um aterro sanitário,
e tem áreas de preservação ambiental dentro desta APA, áreas que serão preservadas, que são intactas, e áreas que nós temos um processo também de conservação, onde são florestas que podem ter um mínimo de atividade humana, por exemplo, pode-se executar empreendimentos turísticos, né, que não tenha um impacto total nessa área. Então, isso seria um processo no total, de conservação ambiental. Eu vou dar um outro exemplo, né? Uma atividade pecuária, uma atividade de agricultura, né? Agrícola, uma atividade agrícola. Então, nessa atividade agrícola ou de pecuária, nós temos, por exemplo, uma área que pode ser suprimida, pode ser desmatada, certo? E uma área que deve ser preservada, que é a reserva legal. Então, dentro dessa atividade de agricultura, dentro dessa propriedade rural, nós temos uma área de reserva legal. Então, nós sabemos que a maior parte do Brasil 20% de reserva legal, ou, no caso, na área amazônica, né, na Amazônia Legal, a gente tem aí 80% de reserva legal, e no Cerrado de transição para a área amazônica, a gente tem aí de 35% de reserva legal, que são áreas que devem ser preservadas e não devem ser desmatadas, não devem executar a atividade dessa área, né? São áreas de preservação dentro da área, da propriedade que vai ser executada uma dada atividade. Nós temos ainda também, nos cursos hídricos, na parte marginal desses cursos, né, hídricos, dos rios, nascentes, lagos, a gente tem aí a área de preservação permanente, a APP. E aí, essa área de preservação permanente também não pode ser desmatada, ela é protegida, né, pelo Código Florestal, então, pela lei do Código Florestal. Então, observe que quando a gente fala do empreendimento como um todo, a atividade agrícola ou pecuária, a gente está falando de um processo de conservação ambiental, porque nós temos dentro dessa atividade algumas situações que devemos preservar, não podemos desmatar. Então, isso seria um processo de conservação. Então, o objetivo, inclusive, do processo de licenciamento ambiental é atuar nesse processo de conservação. E a gente vai ver que, em alguns casos, né, que a gente trabalha aí com o processo de compensação ambiental dentro do processo de licenciamento, a gente vai ter aí algumas situações de preservação ambiental, que nós vamos falar, inclusive, nesse processo de sustentabilidade nas organizações. Então, vamos iniciar aqui. Iniciar não, que já iniciou, né? E vamos continuar compartilhando a nossa tela. Então, a gente definiu aqui, fez essa breve definição de sustentabilidade, né? A importância da sustentabilidade. E nós temos aqui, então, né, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade ecológica, que seria a sustentabilidade, né, mais relacionada aos processos ecológicos, ao processo bem da natureza, que a gente vai mostrar a definição. A sustentabilidade empresarial, que é justamente o que nos interessa bastante aqui, porque essa sustentabilidade é o que te fala de gestão ambiental e é o que você, como analista ambiental, analista ESG, vai trabalhar, certo? A sustentabilidade social, que de qualquer forma ela vai estar um pouco embutida na sustentabilidade empresarial. Aliás, um pouco não, ela vai estar bem embutida, né? Porque nós estamos falando aqui do ISG, certo? E o ISG, que nós vamos discutir nos próximos módulos, né? Que é o Environmental, né? Social
and Governance, né? O ambiental, social e governança. Então, essa parte social, ela tem muito de a ver, tem muito de importante aqui, essa sustentabilidade social, certo? E a sustentabilidade econômica, porque sem a economia também não temos nada de empreendimento e nós temos que ter a sustentabilidade econômica e vai ter muito a ver aqui com o processo da governança. É claro que vamos estar falando neste módulo de sustentabilidade. Depois nós vamos discutir, né, cada tópico do ISG, certo? Mas a gente primeiro vai fazer essa discussão de sustentabilidade e depois a gestão ambiental empresarial, certo? Então, continuando. Então, a sustentabilidade ambiental, né, a sustentabilidade ecológica, ela compreende a preservação e manutenção do meio ambiente. Então, é, todo o processo de preservação e manutenção do meio ambiente, cujo principal objetivo é garantir que as necessidades das gerações futuras não sejam prejudicadas pelo uso indiscriminado dos recursos naturais na atualidade. Então, a gente tem, assim, algumas questões relacionadas a esse processo de sustentabilidade ambiental e ecológica. E a gente pode dar aí o exemplo das unidades de conservação, certo? E o que tem a ver isto, né, com as empresas, com o que nós estamos discutindo aqui, que é sustentabilidade empresarial? É porque nós temos aqui, ó, uma reserva, né, particular do patrimônio natural, que é chamada de RPPN, e isto é uma unidade de conservação, é uma UC. Mas a unidade de conservação privada, certo? E geralmente essas unidades de conservação privada, a RPPN, ela vem por meio de um processo de compensação, né? E aqui a gente está falando de sustentabilidade ambiental e ecológica. Muitas grandes empresas, né, que promoveu, por exemplo, grandes supressões, né, supressão de vegetação, e a forma de compensação pode ser justamente a criação de uma RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural. Será justamente uma área, né, que será delimitada e uma área de preservação ambiental. Essa área de preservação, essa área não pode ser mais tocada e do momento que ela foi criada, e é uma área criada e de responsabilidade da empresa que criou. É de propriedade da empresa, né, que criou a RPPN. A RPPN geralmente vai ter um nome, né, um nome da RPPN. E essa RPPN de responsabilidade dessa empresa, dessa corporação, desse empreendimento, certo? Ou seja, todo o processo de fiscalização, de monitoramento ambiental, de ver, né, como é que está as relações ecológicas, né, e justamente de prover, né, relatórios, né, ao órgão licenciador, que foi responsável naquele processo pela criação da RPPN, né? Quando é nível federal, por exemplo, a gente fala aí do Instituto Chico Mendes, né? Mas quando a gente fala em nível estadual, são os órgãos licenciadores dos estados, que geralmente está ligado a essas questões das criações das RPPNs. Mas eu quero mostrar aqui para você, né, que existe uma relação, né, é, dessa RPPN com as empresas, ou seja, existe uma relação das unidades de conservação, que no caso aqui é a RPPN,
com a empresa, ou seja, como um processo de compensação ambiental. Então, você pode buscar aí na internet e você vai ver que algumas grandes empresas elas mantêm RPPNs, né? E às vezes você vê a empresa lá divulgando, né? Aquela área de reserva ambiental que ela mantém, mas aquilo ali não foi por conta própria, aquilo é por meio de um processo de compensação, certo? Ou seja, isso vai estar dentro da legislação. Então, a gente tem aqui, então, a sustentabilidade ecológica ambiental, a sustentabilidade empresarial. A sustentabilidade empresarial é uma estratégia que prega a organização dos processos corporativos, de modo que a empresa, ao produzir e entregar seus bens ou serviços, não prejudique o meio ambiente ou possa ainda crescer economicamente. Então, quando a gente fala da sustentabilidade empresarial, a gente tem que avaliar a empresa como um organismo dentro de um grande organismo, né? Observe quando a gente fala das relações ecológicas. As relações ecológicas elas são bem interessantes, porque, assim, eu sou biólogo, né, e aprendi muito isso em biologia, né? O que é excreta de um é alimento de outro, né? Isso é bem conhecido na biologia. O que é excreta, o que é excremento de um é alimento de outro. Ou seja, na natureza, nós temos uma economia circular, né? O que se propõe, inclusive, dentro dos processos de sustentabilidade empresarial. Nós temos uma economia circular na ecologia, né? Onde a gente tem um ciclo dos processos. A gente não tem processos retilíneos. E é isto que as empresas ainda possuem, né? E precisam ter as suas alterações. Processos retilíneos a gente não consegue ciclar tudo no processo empresarial. É difícil. A gente não tem, às vezes, a gente não tem nem tecnologia para isso ainda. Mas, assim, o que a gente puder tornar ciclo, o que a gente puder deixar de ser retilíneo, isto favorece bastante ao processo de sustentabilidade empresarial. Então, a gente reduzir os processos retilíneos e favorecer os processos cíclicos. Então, quando a gente fala, né, de entrada de insumos, de entrada de água, né, então a gente tem aí um empreendimento que vai entrar insumos, entrar água, entrar energia, entrar matéria-prima, e a partir daí a gente vai ter a geração dos serviços, dos produtos, dos resíduos, e a gente vai ter aí que ter soluções, né, para que esses processos de geração, por exemplo, dos efluentes líquidos, efluentes atmosféricos, os resíduos sólidos, a gente tenha o máximo, né, de possibilidade de reduzir isso a tentar ciclar esses processos, né? Então, a sustentabilidade empresarial, ela vem com um processo também de criatividade. Eu li um livro, né, que eu até estou colocando aqui, esse livro, O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis, né? Aqui, o desenvolvimento de produtos sustentáveis. E era um livro interessante porque ele traz justamente como objetivo a gente criar mecanismos de sustentabilidade empresarial. E uma coisa interessante que eu achei, né, do livro como sugestão, por exemplo, de uma empresa que ela produzia equipamentos eletrônicos como celulares,
E esses equipamentos eles vêm embalados em caixas, né, em caixas individuais e tal. Mas aí, para reduzir o impacto ambiental do transporte, né? O impacto ambiental do transporte, porque como é que eu reduzo o impacto ambiental do transporte? Porque se você tem muito transporte desses equipamentos, que são equipamentos que serão vendidos, é claro que você tem um maior impacto ambiental, porque você tem o transporte como como é que chama? É, com veículos motorizados. Esses veículos motorizados ele tem emissões de gases do efeito estufa. Então, a gente tem todas essas questões, né? Então, se você reduz, né, esse transporte, você consegue reduzir também as emissões de gases do efeito estufa, né? A não ser que a gente tenha aí todos os veículos, todos os meios de transporte desses equipamentos, né? Transportes que sejam elétricos, ou seja, a combustível de hidrogênio verde, coisas que na realidade a gente está implementando ainda e que nós teremos basicamente isso até aí 2050, né? Que é praticamente uma data limite para que a gente possa ter uma sustentabilidade maior nesses empreendimentos. Mas voltando aí ao processo, o que, que a empresa fez? A empresa disse: olha, eu vou pegar os equipamentos eletrônicos e eu não vou embalar individualmente, eu vou embalar em coletivo, vou embalar, né, eu vou fazer uma grande embalagem para todos os equipamentos eletrônicos, os celulares, por exemplo. E eu vou colocar as caixas desmontadas, as caixas individuais desmontadas. Quando, no caso, chegar no destino da loja, destino para as vendas, os vendedores, né, a loja em si, ela montaria essas caixas e colocaria os equipamentos eletrônicos nessas caixas, né? Ou seja, com essa situação, a gente tem aí uma redução de espaço no transporte. E com essa redução de espaço, você diminui o número de transporte, a quantidade de transporte desses equipamentos, porque se eu consigo acomodar neste modelo, né, neste modelo, sei lá, eu consigo acomodar 10 mil equipamentos eletrônicos num transporte, da forma, né, que foi proposto, que os equipamentos seriam embalados todos juntos e as caixas desmontadas, a gente teria aí, vamos supor, o dobro, 20 mil equipamentos sendo transportados num único transporte. Então, você reduz o impacto ambiental. Então, isso são mecanismos, certo, de propor a sustentabilidade empresarial, ou seja, a criatividade do analista ambiental, do analista ESG, em propor possibilidades, certo, para reduzir o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. Isso é bastante importante. Eu estava lendo também sobre a empresa que fabrica aquele Rap 10, né? Aquele Rap 10, que são aquelas massas bem fininhas, né? Que o pessoal faz um monte de coisa aí. E que vem dentro de um saco plástico, né? Um saco plástico. E aí a empresa, ela percebeu que o saco dela era um pouco grosso, né? E esse saco grosso consumiu uma quantidade grande de plástico, né? Consumiu uma grande quantidade de plástico para a produção desse saco, dessa embalagem para o Rap 10. Então, o que foi que eles fizeram? Eles disseram: olha, eu vou afinar, eu vou reduzir a espessura, certo? Desse saco, dessa embalagem, sem comprometer a proteção do produto. Então, eles reduziram ao máximo, né, a espessura da embalagem e eles fizeram uma economia gigantesca na produção do plástico. E no momento que você faz uma economia na produção do plástico, você economiza também a questão da água, você economiza energia, você economiza todas as questões relacionadas
ao processo produtivo, né? Então, isto se refere à sustentabilidade empresarial, né? Então, é interessante, né, que você, como analista ambiental, analista ESG, avalie esses cases, né? Dê uma olhada nesses cases, busque esses cases na internet, para que você possa, inclusive, né, ter uma visão melhor do processo de sustentabilidade e que possa, inclusive, também propor, né, com criatividade, né, sustentabilidade dentro da empresa que você trabalha ou vai trabalhar, né? Então, continuando aqui, quando a gente fala aqui de sustentabilidade social, a sustentabilidade social é definida basicamente como a distribuição de renda com redução das diferenças sociais, principalmente para a população baixa renda, né? E melhoria da qualidade de vida. Ela faz parte do tripé da sustentabilidade, que também é constituído pela sustentabilidade econômica e ambiental, né? Quando nós falarmos de ESG, né, e falarmos da parte do social, nós vamos ver que porque tem a ver, inclusive, com o processo de licenciamento, essa questão social, né, da a famosa responsabilidade social, né? No ISG, a gente tem uma nomenclatura, né, chamada de stakeholders, né? O stakeholders, que é do inglês, né, quer dizer parceiros, né? Parceiros. E esses parceiros são todas as pessoas que estão envolvidas, pessoas e empresas que estão envolvidas no processo produtivo daquele empreendimento ou atividade. Então, por exemplo, pequenas empresas que estão envolvidas de alguma forma na produção de insumos e matéria-prima, certo? Para essa empresa principal que você trabalha ou que você vai trabalhar, né? É, é, logística, as empresas envolvidas no processo logístico desse material, matéria-prima, insumos que vai chegar até essa empresa principal. Logística, certo? Logística das empresas que vão participar no gerenciamento dos resíduos, no transporte dos resíduos até a sua destinação final, ou então para um processo de reciclagem, e ainda também as empresas que vão atuar na reciclagem dos resíduos que são gerados por essa empresa principal, os colaboradores, né, que estão lá participando de todo esse processo produtivo da empresa e também as comunidades adjacentes, os clientes dessas empresas, tudo isso nós chamamos de stakeholders, os parceiros, né? E a empresa principal é, que, que quer obter esse status de sustentabilidade social, ela tem que estar atenta a todas essas relações. E daí que o analista ambiental hoje, né, passando a ser um analista ESG, ele também tem que estar atento a todos esses processos de relacionamentos, né, com essas empresas parceiras, com os colaboradores, tudo de uma forma que a gente consiga propor sustentabilidade nesses processos. E é por isso que a empresa principal que a gente está falando aqui, ela precisa se preocupar também com a sustentabilidade dos seus parceiros. Se os seus parceiros estão também praticando sustentabilidade. Um exemplo básico aqui, que inclusive tem no livro, né, que eu escrevi, que você vai receber aí no seu endereço, né? Ou que você já recebeu, né?
Então, assim, eu tenho um exemplo interessante, que é um exemplo sobre a indústria de moda. Imagine, por exemplo, a indústria de moda. A gente já viu, né, várias grandes empresas, renomadas, né, da moda, reconhecidas, e que simplesmente você sabe que essas empresas elas não fazem a sua produção. Ela tem pequenas empresas que vão produzir para elas, né? Então, imagine, por exemplo, né, essas pequenas empresas de costura, né, costurando para essas grandes marcas. E essas pequenas empresas, elas têm uma relação, por exemplo, com seus funcionários, uma relação não muito boa, uma relação que os direitos trabalhistas, né, as relações de bem-estar, né, dos funcionários também não são muito boas, exploração mesmo de trabalho. Então, a marca, a grande empresa, ela tem que avaliar, né? Ela tem que avaliar se essas empresas que estão fornecendo para ela, as empresas de costura, se elas praticam a sustentabilidade. E é por isso que nós temos aí uma outra situação que vamos trabalhar lá no ISG, que é o chamado de due diligence, né? Esse due diligence é justamente investigar, fazer uma investigação nessas empresas parceiras para saber se ela está contemplando realmente a sustentabilidade, certo? Porque a gente tem que avaliar a grande empresa, as pequenas empresas parceiras, os colaboradores, as comunidades adjacentes, todos num grande organismo onde todas essas relações têm que ser sustentáveis. E a cada dia mais isso está sendo cobrado, né? Então, é o tal do ISG, né? É o tal do ISG. O ISG ele vem dessa relação de cobrança de sustentabilidade, né? E é por isso até que também, né, a gente, trabalhando bem o licenciamento ambiental, a gente pega aí, né, esse processo de sustentabilidade social. Então, compartilhando aqui novamente. Então, seria uma forma de você praticar a sustentabilidade social, né? A empresa praticar a sustentabilidade social, ela olhar para o outro, olhar para os seus stakeholders, né? Os stakeholders que nós vamos, né, falar aqui posteriormente, mais detalhadamente, stakeholders, assim, ó, stakeholders. Esses stakeholders, que é um D, viu? Esses stakeholders justamente os parceiros, né? Todos os parceiros relacionados ao empreendimento, à atividade, certo? E a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade econômica é o conjunto de práticas econômicas, financeiras e administrativas que visam o desenvolvimento econômico de um país ou empresa, preservando o meio ambiente e garantindo a manutenção dos recursos naturais para gerações futuras, as futuras gerações. Então, observe, né? Lucro, simplesmente por lucro, não é mais é, o que nós chamamos de sustentabilidade empresarial. Isso mudou bastante, né? As empresas, antigamente, elas tinham uma visão somente, até os seus dirigentes, né? Os dirigentes das empresas, eles tinham basicamente uma visão somente do lucro, ou seja, dar lucro para os seus investidores, né? Para os seus acionistas, para os seus sócios.
Então, o que é uma empresa sustentável? Uma empresa sustentável é a gente ter lucro suficiente para os investidores, para os acionistas e para os sócios das empresas. Hoje a gente avalia diferente e com esse ESG também, né? Então há uma avaliação diferenciada. O lucro, né? Ele não pode ser, ele não pode ser avaliado somente a sustentabilidade, né? Econômica não pode ser avaliado somente por uma questão de lucro desse pequeno seleto grupo, né? O lucro dos acionistas, o lucro dos sócios, o lucro dos investidores, mas também o lucro de todos. E quando eu falo de lucro, não é bem somente a questão financeira, né? Mas é que todos tenham uma sustentabilidade econômica. Então, por exemplo, uma grande empresa, ela poderia pegar um seu stakeholder, né, um seu parceiro comercial menor e explorar esse parceiro comercial. Ou seja, ele não se importar. Se essa pequena empresa que fornece insumos ou matéria-prima para mim tem uma relação ruim com seus funcionários e dessa forma eles têm que se manter dessa forma para que possa conseguir mandar insumos ou matéria-prima para mim de forma barata para que eu lucre mais, problema. Então, não é mais bem assim a relação, né? Então, a sustentabilidade econômica, ela sai dessa grande empresa e vai também para os seus stakeholders. Diga assim, olha, eu preciso que o meu parceiro comercial, ele também tenha uma sustentabilidade econômica. Então, eu não posso explorar financeiramente o meu parceiro comercial. Ele tem que ter um valor de insumo que está fornecendo para a minha empresa, ele tem que ter um valor de insumo, um valor de matéria-prima que dê sustentabilidade à empresa dele. E que essa empresa consiga manter bem os seus funcionários, né? Então, é por isso que grandes empresas, quando elas contratam, né, empresas menores, hoje ela faz essa investigação, essa avaliação se a empresa ela está cumprindo com o pagamento dos seus impostos relacionado aos funcionários, seus colaboradores, se a empresa quanto é que ela paga de salário aos seus colaboradores, né? O que é que ela propõe de gratificação aos seus colaboradores, né? Ou seja, as empresas hoje ela buscam essa preocupação, né? Justamente em prol da sustentabilidade econômica como um todo, né? Então, compartilhando aqui a tela. Então, isto é importante para que a gente mantenha, inclusive, todas as empresas envolvidas no processo como uma única empresa, como um único organismo, né? Essa é a base da ecologia e tem que ser a base da sustentabilidade empresarial. Quando a gente fala, por exemplo, de ecologia, de ecossistemas, a gente sabe que todos se relacionam, né? A gente, poxa, é, uma barata que está ali no ecossistema, ela tem uma funcionalidade, ela tem uma função, ela tem uma importância, ela não está ali à toa, certo? Todos os seres vivos, organismos vivos, estão se interrelacionando de uma forma sustentável. Então, a empresa também, a sustentabilidade empresarial, ela tem que partir deste princípio para que as coisas funcionem. Então, a gente tem aqui a sustentabilidade empresarial, certo?
A gente tem, então, o lucro. O lucro não é uma coisa mais assim, o lucro é somente para um grupo seleto, né? O lucro, ele tem que vir com sustentabilidade, né? Então, ou seja, até se você promove a sustentabilidade empresarial, você tem um lucro mais qualificado. E muitas vezes até o lucro pode até aumentar, né? Porque a gente tem aí uma responsabilidade que hoje é cobrado pelas populações, é cobrado é, pelas instituições financeiras que vão fazer investimentos, porque as instituições financeiras que fazem investimentos nessas empresas, elas têm medo de fazer investimento num empreendimento que não tenha sustentabilidade e que possa ter problemas ambientais futuros, problemas ambientais, problemas socioeconômicos, grandes problemas trabalhistas, né? Então, assim, hoje as instituições financeiras, elas apresentam essa preocupação porque o dinheiro dessas instituições está em jogo. No momento que elas fazem o investimento, os grandes investidores fazem o investimento, ele precisa ter a garantia jurídica, certo? E ambiental de que essas empresas elas não vão infringir as legislações, as leis, né? Então, não é lucro pelo lucro, né? O social, nós temos que avaliar todo o social que nós já discutimos aqui, né? O futuro, o futuro, né? Então a gente tem aqui o futuro, né? Porque para você prover um bom futuro para o empreendimento, você tem que ter sustentabilidade para você conseguir ter uma empresa sustentável e ter, né, um futuro e um impacto econômico, né? Porque esse impacto econômico se refere justamente a gente ter aí diversos empreendimentos que não segue o processo de sustentabilidade e pode sofrer, né, um impacto econômico negativo. E podemos também ter um impacto econômico positivo quando essas empresas recebem grandes quantidades de investimentos, porque elas apresentam uma sustentabilidade empresarial, né? Uma sustentabilidade empresarial. Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Ó, eu vou compartilhar aqui um, vou compartilhar aqui deixa eu compartilhar aqui. Ó, esse material está disponível também aí na nossa aula, certo? E aqui a sustentabilidade empresarial, certo? E tem algumas informações interessantes que eu vou lendo e discutindo aqui com você, para que você tenha assim comece a encarnar esse processo da sustentabilidade. Então, aplicando a sustentabilidade nas empresas, certo? Esse material aqui desenvolvido aqui por mim, está aqui disponível para a nossa aula aí. Então, é só você fazer o download, né? Para você ter aqui. Então, reduz o impacto que as suas atividades causam no meio ambiente, né? Um dos objetivos de uma gestão sustentável é proteger o meio ambiente para nós e para gerações futuras, claro. Ao criar ações para esse fim, a empresa encontra maneiras de continuar lucrando, mas ao mesmo tempo evitar que as suas atividades impactem negativamente a natureza, né? Então, corpos descartáveis, atitudes simples como diminuir e eliminar o consumo de papel e de copos descartáveis, utilizar água de reuso, né?
essa questão da água de reuso é interessante, né? Porque você reutilizando a água, você reduz o consumo da água, trocar as lâmpadas comuns pelas de LED, já que geram excelentes resultados para a empresa e para o planeta. Ou seja, a gente tem assim mecanismos, né? E por isso que eu falo da criatividade, né? É a gente criar mecanismos para reduzir este impacto ambiental e melhorar o processo de sustentabilidade dentro das empresas. Muitas vezes o investimento inicial ele é mais alto, né? E, assim, muitas empresas ela têm assim uma certa restrição a determinadas atitudes para a sustentabilidade, porque o investimento inicial é mais alto, mas quando você considera o, o lucro que vai se ter, né? Que se vai ter ao longo de alguns anos, é muito mais lucrativo, é muito mais sustentável a gente pegar essas atitudes, né, importantes, mais sustentáveis e propor para a empresa, para o empreendimento, né? Mesmo sendo um custo maior no início, mas depois esse custo ele vai ser diluído. Além disso, nós teremos mais visibilidade, né? Mais visibilidade em relação à sustentabilidade empresarial. Então, aqui a gente tem algumas informações, certo? Falando aqui do desperdício de matéria-prima, o que proporciona maior qualidade de vida dos colaboradores, o que fortalece a imagem da marca, né? O que torna a empresa sustentável, planejamento estratégico, gestão financeira, gestão de qualidade, compras sustentáveis, né? A questão do encadeamento produtivo, a cadeia produtiva, né? Que a gente até falou sobre essas questões sociais, gestão de pessoas, desenvolvimento social, gestão ambiental, uso eficiente da água, uso eficiente da energia, gerenciamento de resíduos sólidos e as legislações, normas e certificações, né? Tudo aqui para que você possa fazer uma leitura e possa ter aí um melhor conceito de sustentabilidade, né, nas empresas, a sustentabilidade nas organizações. Quando a gente fala da questão lá de águas, resíduos, tudo isso nós faremos aulas específicas para esses processos, viu? Água, resíduos, energia, faremos aulas específicas aqui ainda na parte de gestão ambiental empresarial. Até a próxima aula.